O ar no Clube Onyx estava pesado com desespero, perfume e ambição. Uma combinação que fazia os meus pulmões doerem enquanto equilibrava 4 martinis na minha pequena bandeja. O baixo batia forte no chão, vibrando nos meus tênis gastos, enquanto eu navegava pela pista de dança lotada. 6 meses a trabalhar em turnos duplos nesta boate sofisticada, e eu ainda não tinha dominado a arte de me tornar invisível quando necessário. Um empresário bêbado cambaleou no meu caminho, derramando uma das bebidas sobre os meus dedos. O líquido pegajoso escorreu pelo meu pulso, encharcando a manga da minha única blusa preta decente. Desculpe, murmurei, embora não fosse minha culpa. De qualquer forma, ninguém me ouviu. A secção VIP da boate se aproximava, uma plataforma elevada separada do piso principal por cordas de veludo e 2 homens com fones de ouvido que nunca sorriam. A anfitriã, Vanessa, tinha me avisado durante o treino para nunca fazer contato visual com os convidados VIP. Eles não querem saber que tu existes, a menos que precisem de algo, disse ela com indiferença treinada. Especialmente às quintas-feiras. Quintas-feiras, a noite em que o verdadeiro dono do Club Onyx às vezes aparecia. Eu só o tinha visto 2 vezes antes, na verdade, apenas vislumbres. Uma silhueta escura cercada por uma comitiva de homens em fatos caros. Mulheres com joias brilhantes. Todas inclinadas para ele como flores buscando a luz do sol. A minha colega Tina chamava-o de Alésio, o Belo, embora nunca ao alcance dos ouvidos da gerência. Ela sussurrava histórias durante os nossos intervalos. Como aos 29 anos, ele controlava metade da vida noturna da cidade. Como as pessoas que o contrariavam desapareciam. Como a sua família tinha conexões antigas que faziam até a polícia manter distância. Eu não queria saber mais. Eu só precisava deste emprego para pagar o meu aluguer e as contas médicas crescentes do meu irmão. Um dos seguranças reconheceu-me e desenganchou a corda de veludo sem dizer nada. Mantive os olhos baixos enquanto colocava cuidadosamente cada copo na mesa de vidro. 4 martinis, disse baixinho, afastando-me antes que alguém pudesse reclamar da bebida derramada. Espere. A única palavra congelou-me no lugar. O meu coração começou a bater forte contra as minhas costelas quando levantei ligeiramente o olhar. A mesa estava ocupada por 3 mulheres e um homem que eu nunca tinha visto antes. Todos eram bonitos, daquela forma elegante e sofisticada. Mas o homem atraía toda a luz da sala para si. O cabelo escuro penteado para trás emoldurava um rosto que parecia saído de uma pintura renascentista. Maçãs do rosto salientes e olhos tão escuros que pareciam absorver, em vez de refletir, as luzes piscantes do clube. O seu fato era impecável, desabotoado apenas o suficiente para revelar um vislumbre de pele bronzeada e o que parecia ser a borda de uma tatuagem. Ele não estava a olhar para mim. A sua atenção estava fixa no telemóvel, mas a sua mão livre estava levantada na minha direção. Um dedo estendido num comando inequívoco para que eu ficasse. Senhor, a minha voz saiu pouco mais do que um sussurro. A bebida está errada, disse uma das mulheres apontando para o seu copo com um gesto dramático das unhas vermelhas. Eu pedi um martini sujo. Este não está sujo. Engoli em seco. Desculpe, vou trocar imediatamente. O homem ainda não tinha levantado os olhos. Qual é o seu nome? Ele perguntou, com uma voz suave e sotaque. Italiano, pensei, embora suavizado pela educação americana. Emma, respondi, e imediatamente me arrependi de ter dado o meu nome verdadeiro. Os seus olhos escuros finalmente se levantaram do telemóvel, encontrando os meus com uma intensidade que fez o meu estômago revirar. O seu olhar percorreu lentamente o meu rosto, demorou-se nos meus lábios e continuou até a minha manga manchada de bebida. Algo brilhou na sua expressão. Talvez um aborrecimento ou curiosidade. Emma, repetiu ele como se saboreasse a palavra. Traga a bebida correta. E fez uma pausa, os olhos voltando-se para a mulher que se tinha queixado. Depois volte para mim. Traga uma camisa de substituição de onde quer que os funcionários guardem essas coisas. Essa está arruinada. Não era uma sugestão. Acenei rapidamente com a cabeça e recuei, quase esbarrando em outro empregado na pressa de escapar daquele olhar magnético. Na sala dos funcionários, as minhas mãos tremiam enquanto trocava para uma das camisas sobressalentes do uniforme. Estava muito apertada no peito, mas não tinha escolha. Tina me encontrou lá,
arrumando o cabelo no pequeno espelho manchado. Está bem? Parece que viu um fantasma, disse ela, reaplicando o batom. Estou bem. Apenas tive um encontro com um VIP, respondi, tentando soar casual. Os olhos de Tina se arregalaram. Qual deles? Espera, ele está aqui esta noite? Acenei com a cabeça e ela agarrou o meu braço. Emma, ouve-me. Se for quem eu acho que é, tem cuidado. Alessio Vital não é um VIP qualquer. Perigoso, com conexões, blá, 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 disse, tentando dar uma risada que soou vazia até os meus ouvidos. Não se preocupe, só vou substituir uma bebida e depois volto para a minha secção habitual. A Tina não parecia convencida, mas o nosso gerente apareceu na porta com uma expressão severa. Martinez, o intervalo acabou. Russo, há um pedido de martini sujo para a secção VIP. Mexa-se. A noite continuou numa confusão de pedidos. Clientes bêbados e pés doridos. Entreguei o martini substituto sem incidentes. Aliviada por encontrar o homem de olhos escuros absorto numa conversa com alguém novo. Um senhor mais velho de rosto severo que parecia inspirar ainda mais deferência da equipa de segurança, escapei-me sem ser notada, voltando para a relativa segurança da minha secção designada. Eram quase 2 da manhã quando as coisas começaram a correr mal. A discoteca ainda estava lotada, a pista de dança uma massa contorcida de corpos. Eu estava recolhendo copos vazios quando senti uma mão agarrar meu pulso. Dance comigo, linda, disse um homem, com a respiração quente de uísque no meu ouvido. Estou trabalhando, senhor, disse com firmeza, tentando me afastar. Por favor, solte-me. Seu aperto ficou dolorosamente mais forte. Uma dança. Não seja tão provocante. Não sou provocante. Sou uma garçonete, respondi, com a frustração momentaneamente superando a cautela. E está a magoar-me. Isso pareceu apenas diverti-lo. Ele era mais novo do que eu pensava inicialmente, provavelmente com cerca de 25 anos, com o ar arrogante de alguém nascido em berço de ouro. Agressiva. Gosto disso, disse ele, puxando-me para mais perto, apesar da minha resistência. Solte o meu braço, disse eu, desta vez em voz mais alta, olhando desesperadamente à minha volta à procura de segurança. Mas na discoteca lotada, com música alta, ninguém parecia notar a minha situação. O homem inclinou-se com a boca desconfortavelmente perto do meu pescoço. Estive a observar-te a noite toda, a rapariga mais bonita deste lugar, a perder tempo a servir bebidas. Tentei recuar, mas esbarrei em alguém atrás de mim. O barulho de vidros a quebrar indicou-me que tinha derrubado a bebida de alguém. Perfeito. Agora teria de pagar por isso também. Desculpe, eu... Comecei, virando-me para pedir desculpas a quem quer que estivesse atrás de mim. As palavras morreram na minha garganta, a poucos centímetros de distância, irradiando uma fúria fria que parecia criar uma bolha de silêncio à nossa volta. Apesar da música alta, estava Alessio Vital. Atrás dele, 2 dos seus guardas de fato observavam-no passivamente. Algum problema? Perguntou ele, o seu olhar passando do meu rosto para a mão que ainda segurava o meu pulso. O sorriso do homem bêbado vacilou. Nenhum problema, meu. Só estou a pedir para dançar. A expressão de Alessio não mudou, mas algo no ar mudou. Ficou carregado de perigo. Ela está a trabalhar, disse ele baixinho. Baixinho demais para que alguém além de nós 3 pudesse ouvir. E ela disse, não, olha, não quero problemas. Disse o homem, finalmente soltando o meu pulso. Não percebi que ela estava comprometida. Um músculo na mandíbula de Alessio contraiu-se. Dance comigo, disse ele de repente, os seus olhos encontrando os meus. Quando hesitei, paralisada pela confusão, ele inclinou-se para mais perto, os seus lábios quase roçando a minha orelha enquanto sussurrava. Dance comigo. Ele vai ver que você está comprometida. E assim, todos à nossa volta pararam de olhar. Era como se uma barreira invisível tivesse se formado, os olhos desviando-se de nós como se fosse perigoso até mesmo olhar. O homem bêbado se misturou à multidão e os guardas de Alessio recuaram, criando um pequeno espaço no chão lotado. Antes que eu pudesse processar o que estava a acontecer, a mão dele estava na minha cintura, quente e firme através do tecido fino da minha camisa. A outra mão dele segurou a minha, e eu me vi sendo guiada para uma dança lenta que contrastava totalmente com a batida eletrônica rápida que pulsava pela boate. Eu deveria voltar ao trabalho, consegui dizer,
embora o meu corpo me traísse, encaixando-se no dele com uma facilidade embaraçosa. O teu turno terminou há 10 minutos, ele respondeu, o seu sotaque ficando ligeiramente mais forte. O Marco já combinou isso com o teu gerente. O Marco deve ser um dos homens dele. A demonstração casual de poder, reorganizando a minha agenda sem o meu conhecimento, deveria ter me alarmado. Em vez disso, senti uma traidora onda de excitação no estômago. Por que estás a fazer isto? Perguntei, minha voz quase inaudível por causa da música. Seus olhos escuros estudaram meu rosto. De perto, pude ver reflexos âmbar em suas profundezas. Talvez eu não goste de ver minhas funcionárias sendo assediadas, disse ele. Eu poderia ter lidado com isso. Um leve sorriso tocou seus lábios. Tenho certeza de que poderias, Emma, mas agora não precisas mais. A maneira como ele disse o meu nome fez-me sentir um arrepio na espinha. Continuamos a dançar juntos por mais alguns compassos, a mão dele quente e firme na minha cintura. Eu estava plenamente consciente de como devíamos parecer. O dono da discoteca a dançar com uma empregada desconhecida vestida com uma camisa emprestada. As pessoas vão comentar, disse eu, subitamente ansiosa. Deixa-as, respondeu ele com indiferença casual. Isso vai manter-te mais segura. Mais segura? A palavra pairou entre nós, carregada de implicações que eu não estava pronta para examinar. A música mudou, o ritmo ficou mais rápido, mas Alésio manteve o nosso ritmo mais lento por mais um momento. Então, com um movimento fluido que revelava anos de treino, ele girou-me uma vez antes de me trazer de volta para o seu peito. O seu rosto estava a centímetros do meu agora, os seus olhos perscrutadores, contemplando algo que tornava o ar entre nós elétrico. Obrigado pela dança, Emma Russo, disse ele suavemente, finalmente soltando-me. Vou pedir ao Marco para te levar a casa. Como sabe o meu apelido? Perguntei, um arrepio substituindo o calor do seu toque, aquele sorriso fantasmagórico novamente. Conheço todos os meus funcionários. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um cartão de visita, colocando-o na minha mão. Se alguém incomodar-te novamente, dentro ou fora deste clube, liga para este número, dia ou noite. Antes que eu pudesse responder, ele se foi, engolido pela multidão com os seus guardas seguindo-o. Olhei para o cartão na minha mão. Estava em branco, exceto por um número de telefone gravado em letras pretas simples. O que eu não sabia naquele momento, enquanto segurava aquele cartão como um talismã na viagem silenciosa de volta para casa num carro que valia mais do que um ano do meu salário, era que aquela noite, aquele baile, tinha posto em movimento algo irrevogável. Que o dia seguinte traria uma revelação que destruiria a vida cuidadosa e difícil que eu tinha construído. Que Alésio Vitali tinha reconhecido algo em mim que eu ainda não via em mim mesma, e que a sua proteção se tornaria tanto a minha salvação como o meu maior perigo. Não consegui dormir naquela noite. Os meus pensamentos voltavam-se para o baile, para os olhos escuros e as palavras sussurradas que espalharam os espectadores como folhas de outono. Quando o amanhecer penetrou pelas minhas cortinas finas, eu tinha me convencido de que o encontro tinha sido ampliado pelo cansaço e pela atmosfera surreal da discoteca. À luz do dia, tudo voltaria às suas proporções normais. Apenas uma breve e estranha interação com o meu empregador. Afastei a memória de como a minha mão se encaixava perfeitamente na dele. Como o perfume da sua colônia, algo amadeirado e caro, permanecia na minha camisa emprestada. O apartamento que partilhava com o meu irmão Jay estava silencioso enquanto eu fazia café. Ele estava a dormir quando Marco me deixou em casa, e eu fiquei grata por isso. Como eu teria explicado o elegante Bentley preto parado em frente ao nosso prédio decadente, o motorista de terno que insistiu em ficar a observar até que eu estivesse em segurança dentro de casa. Verifiquei o meu telemóvel. Uma mensagem do hospital a confirmar a consulta do Jay naquela tarde. O tratamento experimental era a nossa última esperança, esgotando as poucas economias que tínhamos. Eu precisaria de fazer turnos extras esta semana. Os meus dedos roçaram o cartão do Alésio que ainda estava no meu bolso. Tirei-o, passando o polegar pelo número em relevo. Na luz forte da manhã, parecia a prova de um sonho ou um aviso. O som de passos arrastados tirou-me dos meus pensamentos. Jay apareceu na porta da cozinha, o seu corpo outrora atlético, agora magro, apoiando-se pesadamente numa bengala. Aos 24 anos, apenas 2 anos mais novo do que eu, o meu irmão parecia décadas mais velho,
a forma agressiva de esclerose múltipla, roubando-lhe a força com cruel eficiência. Acordaste cedo, disse ele, com um sorriso forçado, tentando esconder a dor. Noite difícil no trabalho? Empurrei o cartão para o fundo do bolso. Só os empresários bêbados de sempre, respondi, servindo-lhe café. Como dormiste? Melhor. Os novos medicamentos podem estar a funcionar. Ele sentou-se cuidadosamente numa cadeira. Deixaste a tua camisa do uniforme no chão da casa de banho. Está toda manchada. A memória da bebida a espirrar na minha mão passou pela minha mente. Sim, risco profissional. Vou lavá-la mais tarde. Jay estudou o meu rosto com a intensidade que a doença tinha aguçado nele. Aconteceu alguma coisa, disse ele, não como uma pergunta. Tens aquele olhar. Que olhar? Aquele em que estás a tentar decidir se me contar algo vai fazer-me preocupar. Suspirei. Não adiantava esconder coisas do Jay. Ele sempre me entendia com facilidade. Eu dancei com o dono da boate ontem à noite. As sobrancelhas dele se ergueram. O misterioso Alésio, aquele sobre quem a sua colega de trabalho está sempre a fofocar. Não foi nada disso, eu disse rapidamente. Um cara estava a me assediar e o Alésio interveio. A dança foi só para fazer o cara recuar. Os olhos do Jay se estreitaram. E isso é tudo. É só isso. Confirmei. Embora o peso do cartão no meu bolso parecesse uma mentira, ele estava apenas a proteger o seu funcionário, provavelmente preocupado com um processo judicial. Jay não parecia convencido, mas deixou o assunto para lá. Passamos a manhã num silêncio confortável. Ele trabalhando em projetos freelance de design gráfico que ainda conseguia fazer em dias bons. Eu colocando as contas em dia e lavando roupa antes da consulta dele. Era quase meio-dia quando o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Chegaste bem a casa? O meu coração disparou. Olhei para a mensagem, depois para o cartão de visita ao lado do meu telemóvel. Os números coincidiam. Sim. Obrigada pela boleia, respondi após vários minutos de deliberação. A resposta veio imediatamente. Ótimo. O teu irmão tem tratamento hoje, certo? O gelo encheu as minhas veias. Nunca tinha mencionado o Jay ao Alésio. Nunca tinha discutido a doença do meu irmão ou a nossa agenda com ninguém no clube. Como é que sabes disso? Digitei com os dedos trêmulos. 3 pontos apareceram, desapareceram e apareceram novamente. Finalmente faço questão de saber sobre as pessoas que me interessam. Um carro estará à espera às 14 horas para levar vocês dois ao hospital. O nome do motorista é Paulo. Quase deixei o telefone cair. Não é necessário, respondi rapidamente. Já está tudo combinado. O Paulo vai esperar o tempo que for preciso e depois leva-vos a ambos para casa. Olhei para a mensagem sem saber como responder. A presunção deveria ter me irritado, mas por baixo do choque havia um lampejo de alívio. A viagem de autocarro até a clínica especializada era longa e dolorosa para o Jay, com 3 transbordos e muitas caminhadas. Por que estás a fazer isto? Perguntei. Desta vez, a resposta demorou mais tempo a chegar. Porque posso e porque parecias cansada ontem à noite, Emma. Deixa alguém ajudar-te pelo menos uma vez. A mensagem atingiu muito perto de uma verdade que eu mal admitia para mim mesma. Como eu estava exausta. Como estava perto de quebrar sob o duplo fardo do trabalho e dos cuidados com o Jay. Mas aceitar a ajuda de Alésio Vital parecia perigoso de maneiras que eu não conseguia articular. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Isto não tem condições. Sem compromisso, apenas um serviço de transporte quando precisares. Mostrei as mensagens a Jay, que as leu com uma expressão indescritível. O que achas? Perguntei. Ele encolheu os ombros, fazendo uma careta com o movimento. Acho que essa viagem de autocarro está a matar-me e acho que tens te matado a tentar lidar com tudo sozinha. Mas não conhecemos esse homem, protestei fracamente. O sorriso de Jay era cansado, mas genuíno. Sabemos que ele é dono de metade da cidade e, aparentemente, tem um fraquinho pela minha irmã teimosa. No que diz respeito a anjos da guarda, poderíamos ter pior. Então, exatamente às 14 horas, fomos ajudados a entrar num Mercedes por um homem calmo e profissional que se apresentou como Paulo. O interior do carro era fresco e impecável. A viagem foi tão suave que Jay adormeceu. Suas feições relaxaram pela primeira vez em dias. A equipa do hospital nem pestanejou com a nossa chegada num carro particular.
Já tinham visto coisas mais estranhas. A Dropatel cumprimentou-nos com a sua habitual eficiência calma, levando o Jay para a sala de tratamento enquanto eu me acomodava na sala de espera com uma revista surrada. Passou uma hora. Eu estava a meio de um artigo sobre moda de verão quando senti alguém sentar-se ao meu lado. O cheiro familiar registrou-se antes de eu olhar para cima. Colônia amadeirada, sutil, mas distinta. Alessio Vitali parecia diferente à luz do dia, mais humano de alguma forma, embora não menos intimidante. O seu fato estava mais claro hoje, cinzento impecavelmente costurado, que fazia a sua pele oliva brilhar. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando uma pequena cicatriz perto da têmpora esquerda que eu não tinha notado na iluminação fraca do clube. Menina Russo, disse ele com a mesma voz suave, mistura de italiano e americano, que assombrava os meus sonhos. Como está o seu irmão? Fechei a revista, ganhando tempo para me recompor. O tratamento demora cerca de 3 horas. Só saberemos se está a funcionar daqui a algumas semanas. Fiz uma pausa e então fiz a pergunta que meimava dentro de mim. Por que está aqui? Ele me estudou com aqueles olhos escuros. Queria ter a certeza de que o serviço de transporte estava satisfatório. Poderia ter enviado uma mensagem. Um sorriso tocou seus lábios, desta vez genuíno. Sim, poderia ter enviado. Ficamos em silêncio por um momento. À nossa volta, o hospital fervilhava de atividade. Enfermeiras apressadas, famílias a sussurrar nos cantos, o cheiro de antisséptico misturado com o café da cafetaria próxima. O que sabe sobre mim, Sra. Russo? Ele perguntou de repente. A pergunta apanhou-me desprevenida. Apenas rumores, admiti. Que é dono de discotecas, que tem ligações, que as pessoas que o contrariam se arrependem. Ele acenou com a cabeça, sem surpresa. E isso assusta-a? Devia assustar? Os seus olhos fixaram os meus. Não, se não estiver a planear contrariar-me. Uma enfermeira aproximou-se antes que eu pudesse responder, entregando-me uma prancheta com formulários de seguro. Examinei-os com receio, o meu estômago revirando-se ao ver os números na parte inferior. Mesmo com a nossa cobertura, a coparticipação pelo tratamento de hoje era mais do que eu ganharia numa semana de turnos. Alesia observou-me em silêncio, o seu olhar fixando-se na minha testa franzida. A maneira como mordia o lábio enquanto calculava quais contas poderiam ser adiadas este mês. Este tratamento, disse ele baixinho depois que a enfermeira saiu, é experimental. Acenei com a cabeça relutante, mas promissora. Eles viram uma melhora na paciência com o tipo de progressão do Jay. E é caro. Não era uma pergunta, mas respondi mesmo assim. Muito, mas vale a pena se isso lhe der mais tempo, mais qualidade de vida. A expressão de Alessio suavizou-se quase imperceptivelmente. A família é tudo, disse ele. As palavras carregavam um peso que sugeria um significado pessoal. Faria qualquer coisa por ele. Ele é tudo o que tenho, respondi simplesmente. Algo brilhou nos seus olhos. Reconhecimento, talvez, ou respeito. Ele enfiou a mão no casaco e tirou uma carteira de couro fina. Antes que eu percebesse a sua intenção, ele já tinha tirado várias notas novas e as colocado em cima da minha prancheta. Não posso aceitar isso, disse imediatamente, sentindo o calor subir ao rosto. Não é caridade, respondeu ele, num tom que não deixava margem para discussão. Considere isso como um adiantamento. Trabalhará turnos extras no clube para cobrir isso, se o seu orgulho assim o exigir. E se eu recusar? O seu sorriso voltou, mais acentuado desta vez. Não recusará. É prática, Emma. E isto não é sobre si. É sobre o teu irmão. Ele estava certo, o que só aumentou a minha irritação. O dinheiro cobriria o tratamento de hoje e das próximas semanas, dando-me o espaço de manobra de que eu precisava desesperadamente. Ainda assim, aceitar parecia cruzar um limite. Reconhecer uma ligação com este homem que ia além da relação empregador-empregada. Eu vou pagar-te, disse finalmente, colocando o dinheiro na minha bolsa antes que pudesse mudar de ideias. Cada centavo. Eu sei que você vai. Ele se levantou, abotoando o casaco com um movimento elegante. Paulo vai esperar por você, não importa quanto tempo o tratamento demore. Use o carro sempre que seu irmão tiver consultas. Não entendo por que você está fazendo isso, eu disse, levantando-me para encará-lo. Por um momento, algo cru e desprotegido cruzou suas feições. Talvez eu reconheça algo de mim mesmo em você,
Emma Russo. O que as pessoas são capazes de fazer para proteger a família? Ele olhou para o relógio. Platina, notei, com um diamante discreto no 12. Tenho reuniões esta tarde, mas gostaria de continuar a nossa conversa. Janta comigo amanhã à noite. Não foi formulado como uma pergunta, e só isso já deveria ter me feito recusar. Em vez disso, dei por mim a perguntar. A que horas? Filho, o Paulo vai buscar-te. Preocupa-te, ele estendeu a mão, os dedos afastando uma mecha de cabelo do meu rosto com uma gentileza inesperada. Veste algo bonito, mas não te preocupes em me impressionar. Já o fizeste. Ele se foi antes que eu pudesse processar as suas palavras, deixando para trás apenas o perfume persistente da sua colônia e o emaranhado confuso de emoções no meu peito. Medo, gratidão e algo mais perigoso. Curiosidade sobre o homem por trás da reputação. Aquele que reconheceu o meu cansaço quando eu pensava estar a escondê-lo tão bem. Quando Jay saiu do tratamento, pálido, mas sorridente, eu disse-lhe apenas que o carro estaria disponível para todas as suas consultas futuras. O dinheiro e o convite para jantar eu guardei para mim. O meu irmão já tinha preocupações suficientes sem acrescentar a minha estranha nova conexão com um homem cujo nome fazia as pessoas do nosso bairro cruzarem-se. Naquela noite, enquanto vasculhava o meu guarda-roupa escasso em busca de algo que pudesse ser considerado bonito para os padrões de Alessio Vital, recebi uma última mensagem. Descanse bem, Emma. Amanhã será esclarecedor para nós dois. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo, imaginando que revelações me aguardavam, imaginando se estava entrando voluntariamente numa bela armadilha ou se, como Jay havia sugerido, eu tinha encontrado um anjo da guarda na forma mais improvável. De qualquer forma, eu sabia com certeza absoluta que depois da noite seguinte, nada seria igual. O dia seguinte passou num borrão de expectativa e dúvida. Liguei a dizer que estava doente para o meu turno da manhã na cafetaria, onde trabalhava antes do meu horário no clube, passando o tempo extra a limpar o nosso apartamento e a ajudar o Jay com os seus exercícios de fisioterapia. Ele observava a minha limpeza nervosa com olhos perspicazes, mas não fez perguntas. Quando finalmente confessei sobre o convite para jantar, a sua única resposta foi um aceno pensativo. Tenha cuidado, Em, disse ele com voz gentil. Homens assim estão habituados a conseguir o que querem. É só um jantar, insisti, embora ambos soubéssemos que não era bem assim. Às 6 horas, fiquei diante do espelho manchado da nossa casa de banho, mal me reconhecendo. O vestido preto era uma relíquia de outra vida. Comprei-o há anos para a inauguração de uma galeria, quando ainda acreditava que o meu diploma em artes poderia levar a algum lugar. Era simples, mas elegante, com um decote que sugeria em vez de revelar e uma bainha que caía logo acima dos joelhos. Prendi o meu cabelo escuro num penteado baixo e brilhante, apliquei maquilhagem com cuidado e peguei emprestados os brincos da mãe de Jay, pequenas pérolas que, de alguma forma, sobreviveram às nossas muitas mudanças e crises financeiras. Estás linda, disse Jay da porta, apoiado na bengala. Como a mãe. A comparação trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. A nossa mãe já estava morta há 5 anos. Um aneurisma repentino levou-a antes que ela pudesse ver o que tinha acontecido aos seus filhos. Um lutando contra uma doença degenerativa. O outro abandonando seus sonhos para pagar contas médicas. Ela ficaria orgulhosa de você, eu disse, enxugando as lágrimas. De como você é corajoso. O sorriso de Jay era triste. Ela ficaria orgulhosa de nós dois. Mas ela também diria para você viver um pouco, Amy. Você colocou sua vida em espera há 2 anos. Antes que eu pudesse responder, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Paulo. Ele estava à minha espera lá embaixo. A viagem de carro foi silenciosa, exceto pela suave música clássica que tocava nos altifalantes ocultos. Os olhos do Paulo cruzavam-se com os meus ocasionalmente no espelho retrovisor. A sua expressão indecifrável. Dirigimo-nos para o centro da cidade, depois viramos para leste em direção ao rio, parando finalmente diante de uma mansão vitoriana restaurada, afastada da rua, atrás de portões de ferro forjado. A residência do Sr. Vitali, explicou Paulo, vindo abrir a minha porta. Ele prefere jantar em casa. Em casa? Não num restaurante com testemunhas, mas no seu espaço privado.
A constatação deveria ter me alarmado mais do que realmente alarmou. Em vez disso, senti uma onda de curiosidade enquanto seguia Paulo pelo caminho de pedra até as enormes portas duplas. O interior era um estudo de masculinidade refinada. Madeiras escuras, móveis de couro e iluminação sutil que criava poças de calor na entrada com teto alto. Havia obras de arte penduradas nas paredes, não as peças genéricas que eu esperava, mas obras originais que chamavam a atenção e desafiavam a mente. Reconheci uma reprodução de Caravaggio no corredor, com o efeito chiaroscuro, a criar sombras dramáticas que pareciam adequadas para esta casa e o seu proprietário. "O Sr. Vitali está no escritório", disse Paulo, apontando para um corredor. "Primeira porta à direita." Ele pediu que se juntasse a ele lá. Deixada sozinha, respirei fundo e dirigi-me para a porta indicada. Estava ligeiramente entreaberta, com uma luz quente a espalhar-se pelo corredor. Bati suavemente. "Entre, Emma." Alesio estava junto a uma janela com vista para um jardim, iluminado por uma discreta iluminação paisagística. Vestia calças escuras e uma camisa branca impecável, aberta no colarinho e com as mangas enroladas para revelar antebraços fortes marcados com uma tatuagem intrincada, algo em letra cursiva que desaparecia por baixo do tecido. Numa mão, segurava um copo de cristal com um líquido âmbar. Ele virou-se quando entrei, os seus olhos percorrendo-me em uma lenta apreciação que fez a minha pele aquecer. "Está linda", disse ele, colocando o copo em uma mesinha lateral. "Essa cor combina consigo." "Obrigada", respondi, lutando contra a vontade de me mexer sob o seu olhar. "A sua casa é linda. Por favor, sente-se." Ele apontou para um par de poltronas de couro posicionadas perto de uma lareira onde as chamas dançavam sobre lenha verdadeira. "Quer uma bebida? Vinho, talvez?" Acenei com a cabeça, grata por ter algo para fazer com as mãos. "Branco, se tiver." Ele foi até um pequeno bar e serviu vinho de uma garrafa gelada em um copo delicado. Quando ele me entregou o copo, nossos dedos se tocaram brevemente, enviando uma corrente inesperada pelo meu braço. "Parece nervosa", observou ele, pegando na sua própria bebida antes de se sentar à minha frente. "Estou a jantar com um homem que mal conheço na sua casa particular, depois de ele ter demonstrado um interesse incomum pela situação médica da minha família." Respondi com mais franqueza do que pretendia. "O nervosismo parece apropriado." Um sorriso brincou nos seus lábios, direta. "Aprecio essa qualidade." "Por que estou aqui, Sr. Vital?" perguntei, tomando um gole de vinho fresco e caro, como tudo nesta sala. "Alésio, por favor." Ele recostou-se, estudando-me. "E você está aqui porque eu queria falar com você longe do clube, longe de olhos e ouvidos curiosos." "Sobre o quê?" Ele ficou em silêncio por um momento, o seu olhar escuro contemplativo. "Acredita no destino, Emma? Em fios invisíveis que ligam certas vidas, puxando-as uma para a outra, apesar das circunstâncias ou da lógica?" A pergunta foi inesperada, quase filosófica. "Acredito em coincidências e escolhas." Respondi com cuidado. "E consequências? A doença do seu irmão?" "Isso não foi escolha nem consequência. Apenas um acaso cruel." Eu enrijeci. "Não quero discutir a condição do Jay." "Claro." Ele inclinou a cabeça em sinal de desculpa. "Só mencionei isso porque está relacionado com o motivo pelo qual estás aqui." Ele levantou-se, dirigindo-se a uma secretária, onde retirou uma pasta. "Antes de continuarmos, porém, o jantar aguarda-nos." "Vamos?" Ele conduziu-me pela casa até uma sala de jantar, onde uma mesa tinha sido posta para dois com porcelana fina e prata. Uma mulher de meia-idade com um coque severo, mas olhos gentis, nos serviu. Uma refeição de massa delicada, legumes assados e peixe tenro que me custaria 3 dias de salário num restaurante. Durante o jantar, Alésio manteve a conversa deliberadamente leve, perguntando sobre o meu passado, a minha educação, os meus interesses antes de a vida ter estreitado o meu foco para a sobrevivência. Ele ouviu com atenção genuína enquanto eu relutantemente partilhava fragmentos do meu antigo eu, a estudante de arte com sonhos de exposições em galerias. A rapariga que uma vez viajou pela Itália com uma mochila às costas, num programa de bolsas de estudo, desenhando praças e igrejas. "Você esteve na minha terra natal", disse ele parecendo satisfeito. "Onde?" "Florença, Roma, Nápoles, cidades menores na Toscana." Respondi, entusiasmando-me com o assunto apesar de mim mesma. "Apaixonei-me pela luz lá,
pela forma como ela muda as cores dos edifícios ao longo do dia. E, no entanto, acabaste servindo bebidas numa boate. Não havia julgamento em seu tom, apenas curiosidade. Tracei a borda da minha taça de vinho. A vida acontece. Os sonhos se ajustam ou são adiados, sugeriu ele. Não abandonados. Quando a refeição terminou, ele sugeriu que voltássemos para o escritório. A pasta ainda estava sobre a secretária, intocada, mas impossível de ignorar. Assim que nos sentamos novamente junto à lareira, ele finalmente pegou nela. Emma, o que estou prestes a contar-lhe pode parecer improvável, começou ele, com o sotaque a tornar-se ligeiramente mais forte. Mas peço-lhe que me ouça até o fim antes de responder. Eu acenei com a cabeça, sentindo uma tensão no estômago. Há 2 meses, um dos meus negócios foi roubado. Não dinheiro, informações, dados sobre as minhas contas pessoais, as minhas ligações familiares, certos acordos comerciais confidenciais. A sua expressão ficou sombria. O ladrão era alguém em quem eu confiava, alguém que estava na minha organização há anos. Eu me mexi, desconfortável. Não entendo o que isso tem a ver comigo. O nome do homem era David Russo, disse Alésio baixinho. O teu pai. A sala pareceu inclinar-se à minha volta. O vinho no meu estômago transformou-se em ácido. Isso é impossível, sussurrei. O meu pai morreu num acidente de carro quando eu tinha 12 anos. A Lesia abriu a pasta e retirou uma fotografia, colocando-a na mesa entre nós. A imagem mostrava um homem na casa dos 50 anos com o mesmo cabelo e olhos escuros que eu via no espelho todos os dias. Apesar dos anos, reconheci-o instantaneamente. Esta foto foi tirada há 4 semanas, disse Alésio gentilmente. O teu pai não morreu, Emma. Ele abandonou a tua família e criou uma nova identidade. Ele trabalha para mim há 8 anos como Michael Kai, meu administrador financeiro. As minhas mãos tremiam quando peguei na fotografia. Não, disse eu, mas a negação era vazia. A semelhança era inegável. A ligeira fenda no queixo, o arco distinto das sobrancelhas que Jay e eu herdamos. Isto não pode ser real. Descobri a sua verdadeira identidade durante a nossa investigação sobre o roubo, continuou Alésio. Quando rastreamos os seus movimentos, descobrimos que ele tinha feito doações anônimas para uma conta de um hospital. A conta do teu irmão. O quarto girou mais rápido. O meu pai, vivo todos estes anos, enviando dinheiro para o tratamento de Jay, mas nunca mostrando o rosto. Nunca nos reconhecendo. Por que está a contar-me isso? Perguntei com a voz embargada. Alessio inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos meus. Porque David, Michael, desapareceu há 3 dias com as informações que roubou. E acredito que ele está em perigo. Os dados que ele levou, há outros que matariam para obtê-los, pessoas que nem eu consigo controlar totalmente. Espera que eu o ajude a encontrá-lo? A pergunta surgiu como uma risada áspera. O pai que nos deixou acreditar que estava morto, que observava à distância enquanto o seu filho sofria, enquanto eu abandonava a escola para trabalhar em 3 empregos. Não espero nada, respondeu Alésio calmamente, mas estou a oferecer-te uma oportunidade de o confrontar, de obter respostas para perguntas que deves carregar há anos, e Bowen, talvez, de salvar a vida dele. Por que me envolverias nisto? Por que não lidas com isso sozinho, com os teus recursos? Fiz um gesto vago, abrangendo a sua riqueza e poder óbvios. Porque, apesar de tudo, ele protegeu-te a ti e ao teu irmão à sua maneira. Essas doações mantiveram a tua família à tona quando a tua mãe morreu. Pagaram por tratamentos experimentais que o seguro não cobria. Quaisquer que fossem as razões para ele desaparecer, ele nunca deixou de cuidar de ti. A revelação me atingiu como um golpe físico. Todas aquelas aprovações misteriosas de seguro, as contribuições de fundações de caridade que chegaram em momentos críticos. Não foram atos aleatórios de bondade de estranhos. Foram do Pai que escolheu desaparecer das nossas vidas. Não lhe devo nada, disse eu com a raiva finalmente a superar o choque. Não, concordou Alésio. Não deves. Mas não estou a pedir por ele, Emma. Então por quem? Por ti. O seu olhar fixou-se no meu, surpreendentemente gentil. O encerramento tem valor. A verdade também, por mais dolorosa que seja. Levantei-me abruptamente, precisando de espaço. Ar. O peso das revelações a pressionar o meu peito tornava difícil respirar. Preciso de pensar. Isto é demais.
Alésio também se levantou, mantendo uma distância respeitosa. Claro, leva o tempo que precisares. O Paulo leva-te a casa quando estiveres pronta. Dirigi-me à janela, olhando cegamente para o jardim lá embaixo. A minha mente fervilhava com memórias fragmentadas. O riso do meu pai, a forma como ele me ensinou a segurar um pincel. A sua ausência na minha formatura do ensino secundário, no funeral da minha mãe, no diagnóstico do Jay. Por que dançou comigo? Perguntei de repente, virando-me para ele. Naquela noite na discoteca já sabia quem eu era, não sabia? Algo passou pelo seu rosto. Hesitação, talvez, ou relutância em revelar demasiado. Sim, admitiu ele. Eu sabia o teu nome, a tua ligação com o David. Eu estava a observar-te, tentando determinar se estavas envolvida nos esquemas dele. E eu estava na tua determinação? Não, a resposta veio sem hesitação. Tu és exatamente o que pareces ser. Uma mulher que sacrifica tudo pelo irmão, carregando fardos que quebrariam a maioria das pessoas. Então, o baile, o serviço de carro, este jantar, tudo isso foi para chegar ao meu pai através de mim. Alésio aproximou-se perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia, sentir o calor que irradiava do seu corpo. Começou assim, disse ele suavemente. Uma abordagem estratégica a um potencial trunfo. Mas no momento em que me olhou na discoteca, algo mudou. O cálculo tornou-se complicado. Complicado como? A minha voz mal passava de um sussurro. A mão dele subiu até ao meu rosto, os dedos traçando a curva da minha bochecha, com uma gentileza que contradizia a sua reputação. Eu me via preocupar com o seu bem-estar além da sua utilidade para mim. Não é um sentimento ao qual estou acostumado, Emma Russo. A admissão pairou no ar entre nós, carregada de implicações que nenhum de nós parecia pronto para examinar. Os olhos dele baixaram-se para os meus lábios, e por um momento de tirar o fôlego, pensei que ele poderia beijar-me. Parte de mim, uma parte imprudente e faminta, que eu reprimia há muito tempo, queria que ele o fizesse. Em vez disso, ele deu um passo para trás, recuperando a compostura como uma máscara a deslizar para o lugar. Vou pedir ao Paulo para te levar a casa. Pensa no que te disse. Se quiseres ajudar a encontrar o teu pai, liga para o número que te dei. Caso contrário, ele deu de ombros, um gesto elegante demais para ser casual. O serviço de transporte para as consultas do seu irmão continuará independentemente disso, sem compromisso, como prometido. No carro, observando as luzes da cidade desfocarem através das janelas escurecidas, virei a fotografia várias vezes nas minhas mãos. O meu pai, mais velho, vestido com roupas caras que eu não imaginava que ele usasse, mas inconfundivelmente o homem cuja morte eu chorava há 14 anos. Pensei em Jay, que tinha apenas vagas lembranças do nosso pai, que construíra uma mitologia em torno do homem de quem mal se lembrava. Como essa verdade o afetaria? E o que isso dizia sobre mim? Que, apesar do choque e da raiva, uma parte de mim ainda ansiava por ver meu pai novamente para exigir as explicações que merecíamos? A voz de Paulo interrompeu meus pensamentos. Senhorita Russo, chegamos. Olhei para cima e vi o meu prédio, gasto e comum depois da opulência do mundo de Alésio. Antes que eu pudesse abrir a porta, Paulo falou novamente. Se me permite, disse ele com um sotaque mais forte do que o de Alésio, o chefe não se envolve pessoalmente em assuntos de negócios com frequência. Quando o faz, significa algo. Os nossos olhos se encontraram brevemente no espelho retrovisor. O que você está a dizer? Que seja o que for que ele tenha lhe dito esta noite, há mais interesse do que ele admitiu, mesmo para si mesmo. Talvez a expressão de Paulo permanecesse profissional, mas os seus olhos continham um aviso. Ou seria um incentivo. Tenha cuidado com o seu coração, senhorita Russo. Mas saiba que quando Alésio Vital oferece proteção, nada nesta cidade pode tocar o que ele reivindica como seu. Saí do carro para o ar fresco da noite. As palavras de Paulo ecoavam na minha mente. O que ele reivindica como seu? A possessividade da frase deveria ter me repelido. Em vez disso, enquanto subia as escadas para enfrentar o Jay e a verdade impossível que agora carregava, senti um calor inquietante com a ideia de que Alésio Vital pudesse ver-me como algo, alguém que valesse a pena reivindicar. E por mais perigoso que fosse esse sentimento, ele empalidecia diante da tempestade que iria eclodir quando eu contasse ao meu irmão que o nosso pai estava vivo, em apuros,
e, de alguma forma, envolvido com um dos homens mais poderosos e temidos da cidade. Jay ainda estava acordado quando entrei no nosso apartamento, a televisão piscando silenciosamente na sala escura. Ao ver a minha cara, ele endireitou-se e silenciou o programa. "O que aconteceu?" perguntou ele, com a voz cheia de preocupação. Sentei-me no sofá ao lado dele, com a fotografia apertada na mão. Por um momento não consegui dizer nada. Como é que se diz a alguém que a base da sua compreensão da própria vida é construída sobre uma mentira? "Emma, estás a assustar-me", disse Jay, estendendo a mão para a minha. Passei-lhe a fotografia sem dizer nada. Ele olhou para ela, com uma expressão confusa no rosto, antes de lentamente reconhecer. A semelhança entre Jay e o nosso pai sempre foi mais forte do que a minha. O mesmo queixo, a mesma forma como os olhos se enrugavam quando sorriam. "É isto?" Ele sussurrou, incapaz de completar a pergunta. "O pai", confirmei com a voz vazia. "Tirada há 4 semanas." A mão de Jay tremia enquanto traçava o rosto do nosso pai na imagem. "Como? Onde arranjaste isto?" Contei-lhe tudo sobre a revelação de Alésio, sobre a nova identidade do nosso pai, sobre o roubo e o perigo, sobre o dinheiro que aparecera misteriosamente para os tratamentos dele ao longo dos anos. Jay ouviu em silêncio atordoado, com lágrimas nos olhos, mas sem chorar. "Ele esteve vivo todo este tempo", disse ele finalmente, com a voz embargada, observando-nos à distância, mas nunca, nunca mostrando o rosto, nunca segurando a mão da mãe quando ela estava a morrer, nunca vendo o que esta doença fez comigo. A dor crua na voz dele partiu algo em mim. Puxei o meu irmão para um abraço, sentindo as suas lágrimas molharem o meu ombro. Ficamos assim por muito tempo, lamentando não apenas o pai que pensávamos ter perdido há anos, mas o pai que escolheu abandonar-nos. "O que vais fazer?" perguntou Jay quando finalmente nos separamos, enxugando os olhos com as costas da mão. "Não sei", admiti. "A Alésia quer que eu ajude a encontrá-lo. Ele acha que eu posso saber de alguma coisa ou que o pai Michael pode entrar em contato comigo." A expressão de Jay endureceu. "E o que o grande Alessio Vitali ganha com este acordo?" "A informação que o pai roubou, suponho", respondi. Embora a motivação de Alessio de repente parecesse mais complexa do que eu inicialmente tinha entendido. E talvez o encerramento de qualquer relação comercial que eles tivessem. "E o que ganhamos nós?" Jay perguntou, expressando a questão que eu vinha ponderando desde que saí da mansão de Alessio. Além de feridas reabertas, eu não tinha resposta para ele. Fora da nossa janela, uma sirene soava à distância, um lembrete de que a cidade continuava a funcionar em torno da nossa turbulência privada. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem, mas eu ignorei. "Preciso dormir", disse Jay finalmente, com exaustão evidente nos ombros caídos. "Nós dois precisamos. Amanhã podemos decidir o que fazer com isto", disse ele apontando para a fotografia que ainda segurava na mão, incapaz de alargar, apesar da dor que lhe causava. Naquela noite, o sono voltou a fugir de mim. Virei-me na minha cama estreita, com a mente a divagar entre o pai que nos abandonara e o homem enigmático que o trouxera de volta às nossas vidas. Perto do amanhecer, peguei no meu telemóvel e verifiquei a mensagem que tinha ignorado anteriormente. Era do Alésio. "Compreendo que esta noite tenha sido difícil. Tira folga da manhã." O gerente do clube foi informado. A presunção de suas palavras, assumindo novamente minha agenda sem consulta, deveria ter me irritado. Em vez disso, senti uma onda indesejada de gratidão. Um dia para processar e decidir. Outra pequena gentileza envolta em aparências de controle. Digitei de volta. "Obrigada. Preciso de tempo." Sua resposta veio imediatamente, sugerindo que ele também estava acordado. "Tempo é o único luxo que não tenho a certeza de termos. As informações do teu pai começaram a circular. Quando certas pessoas perceberem o que ele levou, o perigo aumentará exponencialmente." Fiquei a olhar para as palavras, com um arrepio a percorrer-me o corpo. "Estás a dizer que vão matá-lo?" "Estou a dizer que há interesses poderosos envolvidos. Interesses com os quais até eu tenho de negociar com cuidado." A admissão de limitação por parte de um homem como Alésio trazia consigo o seu próprio aviso. Sentei-me, subitamente alerta. "Por que contar-me isso agora?" Houve uma pausa mais longa antes da resposta dele. "Porque recebi relatos de que alguém estava a vigiar o teu prédio esta noite."
Alguém que não é um dos meus. O meu sangue gelou. Fui até a janela e espreitei cuidadosamente pela persiana para a rua abaixo. Na escuridão antes do amanhecer, um sedã escuro estava estacionado do outro lado da rua. As janelas estavam escurecidas, o motor desligado, mas um leve brilho de um cigarro era visível no interior. Estou a ver o carro, escrevi com os dedos trêmulos. Não se aproxime dele. O Paulo está a 2 minutos de distância. Arrume o essencial para si e para o seu irmão. Já não estão seguros aí. O pânico tomou conta de mim. Não podemos simplesmente ir embora. O Jay tem tratamento amanhã. Ele precisa que tudo esteja organizado. Veio a resposta rápida. Emma, confia em mim. Os inimigos do teu pai agora veem-te como uma vantagem. Eles vão usar-te para atraí-lo. A palavra confiança ficou na minha mente enquanto corria para acordar o Jay, explicando em sussurros apressados enquanto o ajudava a vestir-se, enquanto jogava roupas e medicamentos em sacos. Confiar em Alessio Vital, um homem que eu mal conhecia, cujo mundo funcionava por regras que eu não entendia. Mas que escolha tínhamos se metade do que ele me disse fosse verdade? Ficar onde estávamos já não era uma opção. Paulo chegou como prometido, acompanhado por outro homem de fato que examinou a rua profissionalmente antes de nos conduzir para o carro que nos esperava. Jay, pálido e confuso, mas confiando no meu julgamento, apoiou-se pesadamente no meu braço enquanto descíamos as escadas para o que eu, de alguma forma, sabia que seria a última vez. Para onde vamos? Perguntei a Paulo quando nos afastamos do passeio. O sedã escuro ainda estava sinistrosamente presente do outro lado da rua. Um local seguro, respondeu ele, com os olhos constantemente a verificar os espelhos. As instruções do Sr. Vitali eram explícitas. Você e o seu irmão serão protegidos até que a situação seja resolvida. O local seguro acabou por ser um arranha-céus moderno à beira do rio. O seu átrio era vigiado por seguranças que nem pestanejaram com a nossa chegada. O apartamento para onde Paulo nos levou ocupava metade do 25º andar. As suas janelas do chão ao teto davam para as luzes da cidade, que começavam a desaparecer com o amanhecer que se aproximava. O Sr. Vital irá juntar-se a vocês em breve, disse Paulo, colocando as nossas malas numa espaçosa sala de estar, decorada em tons neutros. A cozinha está abastecida. Há 2 quartos ao fundo do corredor, cada um com a sua própria casa de banho. Por favor, fiquem à vontade. Depois que ele saiu, Jay afundou num sofá de couro, com o rosto marcado pelo cansaço e pela confusão. O que diabos está a acontecer? Quem é esse cara para você? Sinceramente, não sei, respondi. Os acontecimentos dos últimos dias giravam à minha volta como um sonho surreal. Meu chefe, talvez inimigo do meu pai, talvez nosso protetor, ou talvez ele esteja a usar você para chegar ao meu pai, sugeriu Jay. Sempre o mais prático de nós, apesar da sua doença. Já pensaste nisso? Eu tinha pensado, é claro, mas algo na forma como Alessio me olhou, o toque gentil dos seus dedos na minha bochecha, sugeria motivos mais complexos do que simples manipulação. Ou talvez fosse exatamente isso que um homem como ele queria que eu acreditasse. O sol já havia nascido completamente quando uma batida suave anunciou a chegada de Alessio. Ele entrou sem esperar por uma resposta, vestido com outro fato impecável, apesar da hora matinal, com uma expressão séria ao ver Jay exausto no sofá e a minha aparência desgrenhada. Peço desculpa pela interrupção, disse ele com um sotaque mais pronunciado do que eu já tinha ouvido. Mas era necessário. Os homens que vigiam o seu prédio estão ligados a uma organização rival que tem tentado obter as informações que o seu pai roubou. E o que exatamente são essas informações? Perguntou Jay, com a voz mais aguda do que o habitual. O que era tão importante que nos colocou em perigo? O olhar de Alessio moveu-se entre nós, avaliando dados financeiros, disse ele finalmente. Detalhes bancários, listas de clientes, certas conexões comerciais sensíveis, mas mais importante, evidências de um espião dentro da minha organização que tem fornecido informações aos meus concorrentes há anos. E você acha que esse espião é o nosso pai? Eu disse, as peças se encaixando. Eu sei que é, respondeu Alessio, seu tom endurecendo ligeiramente. A questão é para quem ele está a trabalhar agora e o que ele planeia fazer com o que roubou. Jay inclinou-se para a frente, fazendo uma careta com o movimento.
Por que ele roubaria de você depois de 8 anos? Por que agora? Uma sombra cruzou o rosto de Alésio. É isso que eu esperava que sua irmã pudesse me ajudar a entender. Não falo com ele há 14 anos, lembrei-lhe. Pensava que ele estava morto. Sim, mas ele tem te observado. As doações ao hospital provam isso. Alessio dirigiu-se à janela, contemplando a cidade lá embaixo. As pessoas que mantêm vigilância secreta muitas vezes deixam padrões, vestígios. Aconteceu alguma coisa invulgar recentemente? Encontros inesperados? Mensagens estranhas? Comecei a abanar a cabeça, depois parei com uma memória a surgir. Há cerca de um mês, recebi um cartão pelo correio. Sem remetente, apenas o meu nome. Dentro havia um esboço da fonte em Florença, onde eu costumava sentar e desenhar durante os meus estudos no estrangeiro. Achei que fosse de um antigo colega de turma. Alessio virou-se bruscamente. Ainda o tem? Estava no meu apartamento, disse eu, sentindo um remorso. Não pensei em levá-lo quando partimos. Vou mandar alguém buscá-lo, disse ele, já pegando o telefone. Após uma breve conversa em italiano rápido, ele voltou a sua atenção para nós. O tratamento médico do seu irmão continuará sem interrupção. Providenciei para que um especialista viesse aqui esta tarde. Jay ergueu as sobrancelhas. Aqui, um médico vai simplesmente fazer uma visita domiciliar a um apartamento aleatório. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Alessio. A doutora Patel foi generosamente compensada pelo inconveniente. Ela trará o equipamento necessário para o seu tratamento. A demonstração casual de poder e influência, levando profissionais médicos a residências particulares com um único telefonema, foi outro vislumbre do mundo de Alessio. Um mundo onde o dinheiro e as conexões removiam os obstáculos comuns. E quanto tempo espera que fiquemos aqui? Perguntei, gesticulando em torno do apartamento. Temos empregos, vidas. Os seus empregos vão esperar, respondeu Alessio com a mesma certeza calma. Quanto ao tempo, isso depende da rapidez com que conseguirmos localizar o seu pai. E o que acontece quando o encontrarem? Perguntou Jay, a pergunta que eu tinha medo de fazer. A expressão de Alessio tornou-se indecifrável. Isso depende da vontade dele de cooperar. A implicação pairou no ar, fria e ameaçadora. Pela primeira vez desde que o conheci, vislumbrei o homem por trás da aparência polida. Aquele que inspirava medo apenas com o seu nome. Se o magoares, comecei. Não tenho qualquer desejo de magoar David Russo, interrompeu Alessio, com uma voz surpreendentemente gentil. Apesar da sua traição, ele serviu-me bem durante muitos anos. Mas a informação que ele levou coloca muitas pessoas em risco, incluindo vocês os dois. Recuperá-las é a minha prioridade. Jay levantou-se com dificuldade, balançando ligeiramente. Preciso de descansar, disse ele, com exaustão evidente em cada linha do seu corpo. A Emma pode pôr-me a par mais tarde. Ajudei-o a chegar a um dos quartos, deitando-o numa cama mais luxuosa do que qualquer outra em que ele tivesse dormido nos últimos anos. Quando voltei para a sala, Alessio estava exatamente onde o tinha deixado, observando a cidade com uma expressão contemplativa. Estás a usar-nos como isca, disse eu baixinho, fechando a porta do quarto atrás de mim, na esperança de que ele entre em contato conosco agora que estamos sob a tua custódia. Alessio virou-se, algo como admiração brilhando nos seus olhos escuros. Sim, ele admitiu, mas também estou a proteger-te daqueles que usariam-te exatamente da mesma maneira, com muito menos cuidado com o teu bem-estar. O menor dos dois males, então, se preferires ver dessa forma. Ele aproximou-se perto o suficiente para que eu pudesse ver a sombra fraca da barba por fazer no seu queixo, sentir o cheiro agora familiar da sua colônia. Mas eu quis dizer o que disse sobre cuidar do teu bem-estar, Emma, além da sua utilidade para mim. Mantive o seu olhar, procurando por engano. Prova isso. Conta-me toda a verdade sobre o meu pai. O que realmente aconteceu há 14 anos? Por que ele fingiu a sua morte e abandonou a sua família? A expressão de Alessio ficou tensa. Essa história não é minha para contar. Conveniente, disse amargamente. Não, respeitosa, ele rebateu. Algumas verdades só podem ser partilhadas por aqueles que as vivem. O teu pai deve essa explicação a ti. Antes que eu pudesse discutir mais, o telefone dele tocou. Ele atendeu com uma saudação seca, ouvindo atentamente antes que sua expressão escurecesse.
Após uma breve conversa em italiano, ele encerrou a ligação. O que foi? Perguntei, com um medo crescente no estômago. Os olhos de Alésio encontraram os meus, algo como preocupação. Ou seria possessão a brilhar nas suas profundezas? O teu pai entrou em contato. Ele quer encontrar-se contigo. Contigo? O maxilar de Alésio apertou-se. Sozinho? Absolutamente não, disse Alésio, a sua voz cortando o silêncio atordoado que se seguiu ao seu anúncio. É muito perigoso. Mantive-me firme, com os braços cruzados sobre o peito. Não és tu quem decide isso. Ele é meu pai. Ele é um ladrão que roubou informações confidenciais e colocou um alvo nas costas dos próprios filhos. Alésio rebateu, a raiva tornando o seu sotaque mais forte, e agora ele quer que te encontres com ele sozinha. É uma armadilha, Emma. Para quem? Desafiei. Para mim ou para ti? O maxilar de Alessio se contraiu enquanto ele lutava para manter a compostura. 2 horas se passaram desde a ligação, e nós discutíamos esse assunto com intensidade crescente. No quarto, Jay ainda dormia, sem saber das novidades. Pense nisso, disse Alésio, modulando o tom de voz com esforço visível. Por que entrar em contato agora, depois de 14 anos de silêncio? Depois de observar à distância enquanto você e seu irmão lutavam, ele poderia ter se revelado a qualquer momento. A lógica dele fazia sentido, o que só aumentava a minha frustração. Talvez ele esteja a tentar proteger-nos, sugeri. Talvez ele ache que explicar nos ajudará a entender por que fez o que fez. Ou talvez alguém esteja a apontar uma arma para a cabeça dele enquanto ele faz esta chamada, respondeu Alésio sem rodeios. Talvez estejam a usá-lo para chegar até ti, e através de ti, até mim. Afundei-me no sofá, subitamente exausta. Lá fora, o sol da tarde brilhava nos arranha-céus distantes. A cidade continuava o seu ritmo normal, enquanto o meu mundo girava em torno do seu eixo. O que queres que eu faça, então? Perguntei, com a derrota a invadir a minha voz. Ignorar o primeiro contato direto do meu pai em 14 anos. Alésio sentou-se ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo, mas sem me tocar. Não, disse ele baixinho. Eu gostaria que te encontrasses com ele, mas com proteção, a minha proteção. Ele disse especificamente para ir sozinho. E eu estou a dizer especificamente que isso não é uma opção. O seu tom não admitia discussão, mas os seus olhos estavam suaves. Emma, por favor, confia em mim nisto, se não em mais nada. Vivi neste mundo toda a minha vida. Compreendo os seus perigos de uma forma que tu não consegues. Lá estava aquela palavra novamente, confiança. Um conceito tão simples, mas tão impossivelmente complicado entre nós. Se eu concordar com a tua proteção, disse lentamente, preciso que me prometas que não lhe farás mal, que me deixarás falar com ele primeiro, a sós, mesmo que estejas por perto. Alésio considerou isso com uma expressão séria. Vou dar-te 5 minutos a sós com ele antes que eu ou os meus homens intervenhamos. E prometo que nem eu nem os meus homens lhe faremos mal, a menos que ele represente uma ameaça direta. Era o melhor compromisso que eu poderia conseguir. Acenei com a cabeça, subitamente consciente de como estávamos sentados próximos, de como a tensão entre nós tinha mudado de antagônica para algo mais complexo, mais perigoso. Por que te importas com o que acontece comigo? Perguntei. A pergunta que me incomoda desde aquela primeira dança. A verdade, Alésio, não alguma frase sobre interesses comerciais ou ativos estratégicos. Por um momento pensei que ele não responderia. Então a sua mão subiu ao meu rosto, os dedos traçando a curva da minha bochecha com uma ternura inesperada. Por que me lembras alguém que eu conhecia? Disse ele suavemente. Alguém que sacrificou tudo pela família, que enfrentou escolhas impossíveis com coragem. Alguém que eu não consegui salvar. Os seus olhos fixaram-se nos meus. A vulnerabilidade transparecia pelas fendas da sua fachada cuidadosamente mantida. E porque quando te vi naquela noite no clube, algo que eu pensava estar morto há muito tempo voltou à vida. A honestidade crua na sua voz apanhou-me desprevenida. Antes que eu pudesse responder, a porta do quarto abriu-se e Jay apareceu, apoiando-se pesadamente na sua bengala. Ouvi vozes elevadas, disse ele, os olhos movendo-se entre nós, notando a nossa proximidade com as sobrancelhas levantadas. O que estava a acontecer agora?
Expliquei a situação enquanto Alésio mantinha uma distância respeitosa, sua expressão mais uma vez composta. Jay ouviu sem interromper, seu rosto ficando mais preocupado a cada detalhe. Então, nosso pai, que está fingindo estar morto há 14 anos, de repente quer uma reunião de família, resumiu ele quando terminei, no meio de qualquer confusão criminosa que ele criou. E você está a pensar em ir? Dito dessa forma, parecia mesmo uma loucura. Preciso de respostas, Jay. A expressão do meu irmão suavizou-se. Eu sei que precisas, ambos precisamos, mas não à custa da tua segurança. Ela estará segura, interrompeu Alésio, com um tom que não deixava margem para dúvidas. Eu próprio garantirei isso. Jay olhou para ele com uma intensidade inesperada. Por quê? O que é a minha irmã para ti, Vital? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações que nem Jay nem eu tínhamos expressado em voz alta. Alésio encontrou o olhar do meu irmão sem vacilar. Alguém que vale a pena proteger, disse ele simplesmente. Jay manteve o olhar fixo por um longo momento antes de acenar com a cabeça uma vez. Um reconhecimento relutante. Se ela for, eu também vou. Jay, não, protestei imediatamente. A tua condição não tem nada a ver com isso, interrompeu ele com firmeza. Ele também é meu pai, Emma, e se houver perigo, enfrentamo-lo juntos. É o que sempre fizemos. Alésio surpreendeu-me ao acenar com a cabeça. Podemos organizar tudo com segurança, num ambiente controlado, com apoio médico por perto, se necessário. Ele virou-se para mim. A reunião está marcada para hoje à noite, às 21 horas, no Jardim Botânico, no conservatório. Um local público, observei. Fechado ao público após as 19 horas, corrigiu Alésio, mais acessível com as conexões certas. Terreno neutro, relativamente falando. Os meus homens irão proteger o perímetro antes da sua chegada. As horas seguintes passaram num borrão de preparativos. O Dr. Patel chegou como prometido, administrando o tratamento de Jay no quarto de hóspedes do apartamento com equipamentos que pareciam ter surgido por magia. Alésio saiu por um momento e voltou com roupas para nós dois. Itens do nosso apartamento, incluindo o cartão que eu havia mencionado, agora selado em um saco plástico de provas. Às 20h30, a tensão deixava todos tensos como cordas de arco. Jay sentou-se ao meu lado no banco de trás do carro de Alésio, com o rosto pálido, mas determinado. O próprio Alésio sentou-se à nossa frente, falando ocasionalmente ao telefone em italiano rápido, coordenando os movimentos dos seus homens com a precisão de um comandante militar. O jardim botânico era assustadoramente bonito à noite, o caminho para o conservatório iluminado por pequenas luzes no chão que projetavam sombras estranhas através das plantas exóticas. 2 dos homens de Alessio flanquearam-nos enquanto nos aproximávamos da estrutura de vidro, cujo interior estava iluminado para revelar uma selva de folhagem tropical. Lembre-se, disse Alessio baixinho quando chegamos à entrada. 5 minutos sozinhos, depois eu entro, independentemente do que estiver a acontecer. Se algo parecer errado, qualquer coisa. Chame imediatamente, eu acenei com a cabeça. Nervosa demais para falar. Jay apertou a minha mão, a sua presença tranquilizadora apesar da sua própria fraqueza física. Estaremos do lado de fora, assegurou-nos Alésio, os seus olhos fixos nos meus por um momento a mais do que o necessário. Tenham cuidado. O ar dentro do conservatório era quente e úmido, pesado com o cheiro de flores e terra molhada. Nossos passos ecoavam levemente no caminho de pedra, enquanto nos adentrássemos na selva artificial. Ele estava à espera perto da fonte central, mais velho do que na fotografia, mas inconfundivelmente nosso pai. David Russo, agora Michael Key, estava de pé, com as costas muito retas, as mãos cruzadas à sua frente. Quando nos viu, algo parecido com dor passou por seu rosto. Emma, disse ele, com a voz exatamente como eu me lembrava da infância. Jay. Os seus olhos demoraram-se na bengala do meu irmão, com tristeza evidente na sua expressão. Vocês vieram juntos, eu deveria saber que viriam. Achou mesmo que eu viria sozinho? Perguntei, com a raiva subitamente substituindo o nervosismo. Depois de 14 anos a deixar-nos pensar que estava morto, ele recuou como se eu o tivesse agredido. Eu mereço isso. Eu mereço muito pior. Por quê? Jay perguntou. A única palavra continha uma vida inteira de abandono e dor. Por que nos deixaste? Deixei a mãe. Ela morreu pensando que era viúva. Os olhos do nosso pai se fecharam brevemente.
uma angústia genuína contorcendo suas feições. Porque achei que era a única maneira de manter todos vocês seguros. Seguros de quê? Eu exigi. Da vida em que me envolvi, respondeu ele, gesticulando vagamente à nossa volta. Das dívidas que acumulei, das promessas que fiz a pessoas perigosas. Pessoas que não hesitariam em usar a minha família como moeda de troca. Pessoas como Alessio Vital, sugeriu Jay. Um sorriso amargo contorceu a boca do nosso pai. Vital era a menor das minhas preocupações naquela época. Ele ainda estava a subir na organização, apenas começando a construir o seu império. Ele abanou a cabeça. Não, havia outros, homens sem o seu código, homens que não pensariam duas vezes antes de magoar uma criança para enviar uma mensagem. Então fingiste a tua morte, disse eu secamente. Deixaste-nos a lutar sozinhos. Observaste a distância enquanto a mãe trabalhava até a exaustão para nos sustentar, enquanto o Jay adoeceu. Nunca deixei de cuidar de ti, insistiu ele, com desespero a invadir a sua voz. Os pagamentos do seguro, a cobertura médica, as doações misteriosas, tudo isso fui eu, trabalhando através de canais que não podiam ser rastreados. Podias ter voltado, disse Jay, com a voz ligeiramente quebrada. Depois que a mãe morreu, depois que fui diagnosticado, precisávamos de um pai, não de transferências bancárias anônimas. O nosso pai avançou em nossa direção, parando quando eu instintivamente dei um passo para trás. Não podia arriscar, disse ele suavemente. Naquela altura, eu já estava muito envolvido na organização de Vitali. Não havia uma saída limpa. Até agora, disse eu compreendendo, até roubares a informação que ele está tão desesperado para recuperar. Ele acenou com a cabeça. Um lampejo de algo parecido com orgulho cruzou o seu rosto. Influência, seguro, uma saída. Finalmente, ao custo de nos colocar em perigo, salientei. Há homens a vigiar o nosso apartamento. Tivemos que fugir no meio da noite. A surpresa se registrou em seu rosto. Vital mudou-te. Está sob a proteção dele. Não graças a ti, disse Jay amargamente. A expressão de nosso pai escureceu. Tu não entendes. Vital não é quem tu pensas que ele é. Ele é... O templo acabou. A voz de Alessio veio de trás de nós. Ele emergiu das sombras como um predador, ladeado por dois de seus homens. Os seus olhos estavam frios enquanto olhava para o nosso pai. Olá, Michael. Ou devo dizer David, o nosso pai enrijeceu, mas não pareceu surpreendido. Eu sabia que não os deixaria vir sozinhos. Ao contrário de ti, eu não abandono aqueles que estão sob a minha proteção. Alessio respondeu com um tom mortalmente suave. Onde está o disco rígido, David? Não está aqui, disse o nosso pai com um sorriso fino. Em algum lugar seguro. Seguro, como eu estava a explicar aos meus filhos. Seguro contra o quê? Perguntei, olhando para os dois homens. O que exatamente você levou? Os olhos do nosso pai nunca deixaram Alessio. A verdade sobre o negócio Callaway. Sobre o que realmente aconteceu com Antônio Vital há 5 anos. Sobre onde certos corpos estão enterrados, literal e figurativamente. A expressão de Alessio não mudou, mas um músculo se contraiu em sua mandíbula. Os teus filhos não precisam de se envolver nisto, David. Isto é entre ti e mim. Eles já estão envolvidos, contrapôs o nosso pai. Tu fizeste com que isso acontecesse ao trazê-los para a tua teia, ao interessares-te pela minha filha. O calor inundou as minhas bochechas com a implicação. Jay mexeu-se ao meu lado, irradiando tensão apesar da sua fraqueza física. O que tu queres? Perguntou Alessio, indo direto ao ponto. O que sempre quis. Segurança para a minha família. Um recomeço. O olhar do nosso pai desviou-se para Jay, suavizando-se com preocupação genuína, e os melhores cuidados médicos que o dinheiro pode comprar para o meu filho. Tinhas tudo isso a trabalhar para mim, salientou Alessio. Eras bem remunerado, protegido. A tua família recebia os benefícios da tua posição, mesmo que não soubesse a sua origem. Até Antônio morrer, disse o nosso pai, com um tom duro na voz. Até eu ver o que acontece com aqueles que sabem demais sobre os negócios da família Vital, uma mudança sutil ocorreu em Alessio. Uma quietude que era, de alguma forma, mais ameaçadora do que qualquer agressão aberta. Antônio era meu irmão, disse ele baixinho. A sua morte foi investigada pela polícia e considerada um acidente. Nós dois sabemos que não foi, respondeu o nosso pai. Olhei para os dois,
sentindo uma tensão que não conseguia compreender totalmente. Quem era Antônio? Perguntei. O meu irmão mais velho, disse Alésio, sem tirar os olhos do nosso pai. Ele morreu num acidente de carro há 5 anos. O mesmo acidente que atingiu outras 3 pessoas que sabiam sobre Calloway naquele ano, acrescentou o nosso pai. Que coincidência. Os homens de Alésio ficaram tensos, as mãos movendo-se sutilmente em direção às armas escondidas sob os casacos. O ar no conservatório pareceu ficar mais pesado. O perigo zumbia como eletricidade. Parem, disse de repente, colocando-me entre os 2 homens. Vocês os dois, isto não está a ajudar ninguém. Para minha surpresa, os 2 homens ficaram em silêncio, os olhos voltados para mim. Pai, disse, a palavra soando estranha na minha língua depois de tantos anos. O que quer que estejas a pensar fazer, não é assim que se faz. Não podes chantagear para garantir a tua segurança. E não podes compensar 14 anos de ausência com um único gesto grandioso. Emma, ele começou, mas eu o interrompi. Não, não podes explicar o que fizeste conosco. Para a mamã, respirei fundo, me acalmando. Mas também não quero te perder novamente agora que sei que estás vivo. Então, seja o que for, o que quer que tenhas feito, resolve isso. Encontra outra maneira. Virei-me para Alésio, cujos olhos escuros me observavam com uma intensidade que fez o meu coração acelerar. E tu, se te importas comigo, como afirmaste, então encontra uma solução que não termine com o meu pai morto ou desaparecido novamente. Já o perdi uma vez. Não sobreviveria a perdê-lo 2 vezes. Algo mudou na expressão de Alésio. Respeito, talvez, ou admiração. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, um gesto que de alguma forma transmitiu mais do que as palavras poderiam transmitir. Um compromisso, então ele disse, dirigindo-se ao nosso pai, mas mantendo os olhos em mim. Devolve o que tiraste, David. Tudo. Em troca, tens a minha palavra de que nenhum mal te será feito. Serás livre para ter um relacionamento com os teus filhos sob certas condições. Que condições? O nosso pai perguntou com desconfiança. Você se mudará para um lugar seguro, mais distante. Seu contato com Emma e Jay será aberto, mas monitorado, pelo menos inicialmente. Inicialmente. E você assinará documentos garantindo seu silêncio sobre certos assuntos. A voz de Alessio era profissional, mas seus olhos, ainda fixos nos meus, transmitiam algo mais caloroso. Em troca, eu pessoalmente garantirei que Jay receba o melhor tratamento médico disponível em qualquer lugar do mundo. Sem poupar despesas. O riso do nosso pai foi vazio, e eu deveria confiar na palavra de Alésio Vital. O homem não faz acordos com ladrões. Ele elimina problemas. Ele manterá a sua palavra, disse eu com uma certeza que surpreendeu até a mim, porque quebrá-la significaria perder-me. E por alguma razão ele não quer que isso aconteça. A expressão de Alésio suavizou-se quase imperceptivelmente, confirmando que eu o havia interpretado corretamente. É isso mesmo que queres, Emma? Perguntou o nosso pai, examinando o meu rosto. Confiar o teu futuro a um homem como ele? Não estou a confiar o meu futuro a ele, corrigi. Estou a confiar o teu. Há uma diferença. Jay aproximou-se para ficar ao meu lado, com a mão quente no meu ombro. Queremos-te nas nossas vidas, pai, disse ele baixinho. Mas não assim, não como um fugitivo, não nos usando como peões em qualquer jogo que estejas a jogar. O nosso pai olhou para nós, os filhos que ele abandonara e observara de longe por 14 anos. Algo se desmoronou em sua expressão. Orgulho, talvez, ou determinação. O disco rígido está em um cofre, disse ele finalmente. As chaves estão no meu quarto de hotel. O código para descriptografar os arquivos é a data de nascimento do Jay. Alésio acenou para um de seus homens, que se afastou silenciosamente para buscá-lo. Então é isso? Perguntou o nosso pai amargamente. Eu entrego tudo o que construí ao longo de 14 anos, com base na sua palavra. Não, respondeu Alésio. Você entrega isso por eles. Ele apontou para o Jay e para mim, pela oportunidade de conhecer os seus filhos novamente, pela oportunidade de ser um pai em vez de uma sombra. A verdade das suas palavras pairou no ar úmido entre nós. Os ombros do nosso pai caíram ligeiramente, a derrota e talvez o alívio tomando conta das suas feições. Eu só queria protegê-los, disse ele suavemente. Eu também, respondeu Alésio, surpreendendo-me com a sua franqueza. Embora as minhas razões tenham evoluído com o tempo,
Os seus olhos encontraram-se num momento de compreensão inesperada. Dois homens de mundos diferentes, unidos brevemente por um propósito comum. Então Alésio virou-se para mim, com uma expressão mais suave. Está feito, disse ele simplesmente. O teu pai será realocado assim que verificarmos as informações. Tu e Jay terão os novos dados de contato dele. Os preparativos para o tratamento de Jay começarão imediatamente. E nós? Perguntei, com uma pergunta que englobava mais do que eu conseguia articular. O sorriso de Alésio foi pequeno, mas genuíno. Isso, disse ele suavemente, depende inteiramente de vocês. 6 meses depois, o jardim da vila com vista para o Lago Co estava em plena floração. O perfume das rosas misturava-se com o aroma terroso do lago. Sentei-me no terraço com o caderno de desenho aberto no colo, capturando o jogo de luz na água, as montanhas que se erguiam roxas à distância. Atrás de mim, o som de risadas flutuava pelas portas francesas abertas. Jay e o nosso pai estavam envolvidos numa acirrada partida de xadrez. O novo tratamento de Jay, pioneiro numa clínica suíça com a qual Alésio tinha ligações, havia interrompido a progressão da doença. Ele ainda usava uma bengala, mas a sua força estava a voltar. O seu futuro, de repente, voltou a ser promissor. O nosso pai, ainda Michael para o mundo, mas David novamente para nós, estava a aprender a ser pai após 14 anos de ausência. Houve conversas difíceis, lágrimas e raiva persistente, mas também perdão, gradualmente oferecido e recebido com gratidão. O monitoramento que Alésio inicialmente insistira em fazer diminuiu com o tempo, à medida que a confiança se reconstruía cautelosamente. Os meus pensamentos voltaram-se para o próprio Alessio, que chegaria naquela noite. Os seus negócios levavam-no frequentemente à Itália, e quando isso acontecia, ele arranjava tempo para nos visitar. A nossa relação tinha evoluído de formas que nenhum de nós tinha previsto naquela noite no Club Onyx, passando da desconfiança ao respeito relutante e a algo mais profundo e complexo. Estávamos a levar as coisas com calma, ambos cientes das complicações que as nossas histórias criavam, do desequilíbrio de poder que precisávamos de navegar com cuidado. Mas quando ele olhou para mim com aqueles olhos escuros, quando a sua mão encontrou a minha enquanto caminhávamos à beira do lago, sentia algo que pensava ter perdido para sempre nos anos de luta e sacrifício. Esperança. Esperança de que, às vezes, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, os pedaços quebrados pudessem ser remontados em algo novo, algo forte. O som dos pneus na gravilha anunciou a sua chegada. Guardei o meu caderno de esboços, sentindo a familiar agitação no peito, quando o carro dele apareceu por entre os ciprestes que ladeavam a entrada. Ele emergiu como se pertencesse àquela paisagem, elegante, controlado, poderoso. Mas quando os seus olhos me encontraram no terraço, o sorriso que transformou as suas feições foi só para mim. Emma, chamou ele, subindo os degraus para se juntar a mim. Levantei-me para o receber, lembrando-me de outra ocasião em que ele chamou o meu nome do outro lado de uma discoteca lotada. Outro momento em que tudo mudou com uma única palavra. Dança comigo. Ele vai ver que estás comprometida. Quando os braços de Alésio me envolveram, quando os seus lábios encontraram os meus num beijo com sabor à promessa e possibilidade, percebi a verdade dessas palavras. Eu estava comprometida não como posse, mas como escolha, e de alguma forma nesse compromisso eu me encontrei.